bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, boa noite. Você que está aí nos acompanhando de casa, do trânsito, do trabalho, vai ficar muito satisfeito com a conversa que a gente vai ter aqui no nosso Politizando e Polemizando. Primeiro que a gente tem convidado especial. Então, isso vai ser muito legal. E nosso assunto, como não poderia deixar de ser, o primeiro turno das eleições. A gente já passou por esse processo, já está encerrado, sacramentado e vamos rumo ao segundo turno com toda a tranquilidade? Ou ainda viveremos rescaldos aí, a ressaca do primeiro turno dessa campanha eleitoral, especialmente aqui no estado de São Paulo, né, em que a gente ainda tem o segundo turno para o cargo de governador e a nível Brasil com a escolha do presidente. Será que continuamos como estamos? Será que muda tudo? O que será que a gente vai ter aí pela frente nos próximos dias? Parece que não, mas quase depois de amanhã já teremos que ir às urnas de novo. Então, vamos começar aqui dizendo boa noite para as lindezas que estarão aqui comigo nesse programa. Boa noite, querido Douglas Casari. Tudo bem? Casari. Tudo bem, gente? Casari. Boa noite, boa tarde, né? Boa noite só depois da janta. Então, vamos fazer uma live bem bacana, vamos falar sobre política. Então, hein? Oi? Pode demorar esse depois da janta aí, então, para ser boa noite. Não, pra mim não escureceu aqui, pelo que eu tô vendo aqui, acho que é mais por causa das luzes do estúdio, né? Mas aí a gente releva. Boa tarde, noite pra quem tá vendo, ou bom dia se você vai ver isso daqui depois. Eu sou Douglas Casari e vamos falar sobre política, né? Vamos falar sobre o que tá acontecendo no mundo, o que tá falando, principalmente o que tá acontecendo principalmente aqui no Brasil, né? Especialmente no Brasil, mas que o mundo todo também tá falando, né? Ah, sim. A gente tá na boca do povo, não tá não, Carol? E como estamos, né? Boa noite a todos, boa noite nossos espectadores. Hoje vamos polemizar novamente, falando da nossa política brasileira. Nossa especialidade. E como o Douglas disse, realmente estamos em boa tarde / boa noite. Se vocês olharem aqui atrás de mim, a gente ainda tem um céu azul, um marzão ali, mas daqui a pouco isso tudo vai escurecer. Falta poucos minutos para anoitecer de fato. Mas como dizem que após as 18 horas é boa noite, a gente tem o hábito de dizer boa noite. Meu nome é Ive Fávero e vou ajudar aqui nas perguntas, nas reflexões nesta noite. E aí a gente vai começar já convidando você a mandar também as suas considerações no nosso chat, coloque aí, tanto no YouTube como no Facebook, as suas considerações a respeito desse processo, desse último domingo. Não sei você, mas eu estive andando pelas ruas das cidades aqui da região, especialmente Santos, Cubatão e Guarujá, e o que eu vi foi, como sempre, aquele monte de material jogado pelo chão. No dia seguinte, muitos funcionários das escolas tendo que fazer essa limpeza, coisa que deveria ser função dos candidatos que colocam aí os seus correligionários a trabalharem nesse dia do pleito, que na verdade nem poderia, né, minha gente? Vamos combinar que não pode fazer boca de urna e o pior, fazer boca de urna sujando as ruas, entupindo boca de lobo, né?
não é nada bacana. E aí eu vou passar já para o Douglas e para a Carol, para eles dizerem aqui para mim quais as impressões que eles tiveram nesse último domingo. Foi tudo tranquilo, né? E os resultados? O que vocês esperavam por esse resultado, por segundo turno, para a presidência? Para o Estado, eu acho que a gente já esperava, mas para a presidência, a gente esperava isso aí? O que vocês podem me falar disso? Vamos começar com o Douglas hoje. Comigo? Já ia passar a bola pra Carol, mas aí a gente começa. Já que o Paulo não está, eu já vou associar política com futebol de primeira, tá? Pode. Eu acho que essa eleição tá parecendo o que corintiano gosta, que vá para os pênaltis. Porque assim, muito do que estavam sendo falado, né? Muitas pessoas estavam querendo que a vitória fosse de primeiro turno, fosse tipo, tem que ser vitória esmagadora para não deixar com que a ideologia de cada lado, porque querendo ou não, a eleição girou em torno de dois nomes maiores, né? E tanto do lado 13 o pessoal queria que ganhasse direto, quanto do pessoal do lado 22 queria que, né, fosse destruída a imagem do candidato 13, né? Assim, por mais que todas as situações que aconteceram, por mais que esse desejo de vencer em primeiro turno seja gigantesco numa boa parte da população, eu acho que é muito válido que vá para o segundo turno, porque dá mais tempo para que os dois principais candidatos, né, que apareceram nessa eleição, eles tenham mais tempo para dialogar com o povo, né, que deem mais foco neles, tipo, tem muita gente que foi votar no Ciro, foi votar na Tebet, foi votar nos outros, né, candidatos, na Soraya, né, no padre Kelmon, né, só para não falar padre de festa junina, mas que todas as pessoas que estavam com receio de votar nos outros dois, eles prestem mais atenção no que realmente está acontecendo, foquem nesses dois e vejam o que é necessário, né, e o que o que é necessário para que o Brasil prossiga, né? Que o Brasil prossiga vencendo, né? Que o Brasil cresça, né? Assim, eu acredito, né? Do fundo do meu coraçãozinho, de que ir pro segundo turno é uma boa. Né? Não sei vocês, Carol e Ive, mas eu gosto bastante porque não só tem esse tempo, né, de diálogo, porque era dividido com os outros candidatos, mas também tem mais opções de debate, né, tem mais possibilidades. Você tem uma reviravolta de estratégias, né? Tudo bem que vai ficar um jogo, né, parecendo um Fla-Flu ou um Corinthians e Palmeiras, mas é importante para que as pessoas se conectem mais com a política, né? E não seja só como é que se fala? Ah, tudo menos esse, então eu vou votar em qualquer outra coisa, sabe? Acho que isso é importante, né? Com certeza é importante a gente fazer as nossas escolhas a partir do que a gente conhece dos planos de governo, fazer essa análise e não simplesmente voto naquele porque detesto aquele outro, né? Uhum. Temos que pensar efetivamente no que é melhor para toda a nação e não apenas para parte dela, e no que está alinhado com os nossos princípios e valores também, né? Oi, A Ivi, escolha deve ser pautada nisso, né? desculpa te interromper, mas é muito interessante que, assim, um amigo meu me mandou, né, hoje, mais cedo, que ele estava discutindo política com uma outra pessoa nas redes sociais e, e às vezes é interessante, né, como muitas pessoas se conectam com a política de uma forma, mas tem um pensamento totalmente individualizado quando se necessita, quando a política, na verdade, é feita para a comunidade, né? Para a sociedade, não para que uma pessoa tenha vantagem sobre a outra, né? Exatamente. E aí, Douglas, você falou isso, eu já vou passar para a Carol, mas não antes de
explicar uma coisa, né? Quando pensamos política, não devemos pensar exclusivamente na política eleitoral, na política partidária, né? A palavra política tem origem da palavra polis, e polis quer dizer cidade, ou seja, quando pensamos política, pensamos na sociedade toda que vive aqui, né, no nosso entorno, enquanto bairro, enquanto cidade, enquanto estado, enquanto Brasil e depois enquanto América Latina e assim vai, né? Depois enquanto mundão. Então, tudo que a gente pensa, ainda que a gente silencie, é política. Não necessariamente política eleitoral, não necessariamente política partidária, mas tudo é política. E aí eu vou passar, então, para a Carol, para ela fazer a análise dela desse último domingo e do resultado desse primeiro turno. Olha, eu achei o resultado surpreendente com relação à presidência, né? Porque as pessoas estavam realmente muito legitimadas, né? Pelo menos ao meu entorno, né? Que sairia um presidente já eleito, né? E isso não aconteceu. Então, com isso, teremos agora o segundo turno. Com relação aos outros cargos, eu achei bem interessante em relação à mudança que ocorreu, né? Porque aqueles velhos padrões, eles saíram de cena, né? Foram eleitas muitas mulheres, né? Principalmente mulheres trans, né? Assim, um feito inédito, né? Numa sociedade machista, misógina que vivemos, né? E com relação aos partidos, até por conta das cotas, né? E por conta de enxergarem as mulheres como cotas, né? E a colocarem em linha de frente nessa época de política, para estarem se apresentando simplesmente para cumprir o papel, não acreditando que as mesmas poderiam ser eleitas, assim, tivemos uma boa demonstração que a mulher ela pode chegar onde ela quiser, né? Principalmente as mulheres que estavam preparadas, né? Porque boa parte das mulheres eleitas, quando chamadas para apresentarem o seu plano de governo pós-eleição, né? Apresentaram capacidade. Então, não estavam lá simplesmente só para cumprir cotas, né? É uma situação de revisão até dos próprios partidos. Quando vão procurar mulheres, né? Principalmente de expressão, para que se coloquem, deem a cara para bater e saem candidatas não só a deputadas, como a presidência, como a senadoras, mas como vereadoras também, que não são cotas, né? Simplesmente elas estão ali para brigar pela paridade. E a paridade é a igualdade, né? E é o que está se vendo hoje, né? O que vai se ver daqui para os próximos 4 anos, acredito eu, né? Podem haver intercorrências, como há sempre, né? Pelo fator mulher, né? Vão existir ainda os machistas que vão tentar desacreditar, até por projetos lançados ou realmente a ideologia apresentada, mas isso faz parte, né? Isso também é política, né? Isso também é fato discutível. Com relação à presidência, foi o que eu falei. Eu entendo hoje, com os políticos que não entraram, né, mas conseguiram uma votação também expressiva, né, até as dedicatórias de apoio aos 2 candidatos de uma forma extremamente temerosa, né? O Ciro, quando se pronunciou na data de ontem, ele expressou o desejo do partido, não dele, né? A Tebet, quando se pronunciou antes de ontem, também expressou o desejo do partido, né? Não dela. Porque o dela, ela não anularia seu voto, né? Pela fala. Né? O Ciro, da mesma forma.
né? E nos estados, os governadores eleitos, deputados eleitos, passaram realmente a se pronunciar o que eles querem, quem eles querem que esteja no governo, né? Inclusive o governador de São Paulo, que entrou com uma tática política de que não é de A nem B, estava ali para defender a cidade, o paulistano, e foi buscar no aeroporto o nosso presidente para demonstrar apoio incondicional, né? Então, diante disso, aonde se causam as polêmicas e aonde se causam as falas, né? E daí é onde vem essas discussões. Mas se a gente for discutir politicamente realmente a fundo, você vai ver que hoje as pessoas estão mais informatizadas, estão mais politizadas. Isso não só as pessoas que têm um entendimento ainda que raso da situação, né? Inclusive as pessoas que moram em periferias, que são as que realmente é a massa, né, que elege, que vota, né, e que hoje não se vê numa situação de venda de votos, né? E quando aparece algum candidato buscando essa compra de votos, este mesmo não é eleito, né? Ele gasta o dinheiro dele, mas ele não consegue a expressão que ele entende que teria dessa massa, né? Isso foi uma situação bem interessante, né, a ser repensado até o modelo de política que eles querem para eles, né, os candidatos, entendendo que as pessoas têm preço e as pessoas estão mostrando que elas não têm preço nesse sentido, né? Elas têm agora a cobrança mesmo dessas pessoas que se candidatam, né, e que apresentam propostas de melhoria. Então, elas querem a melhoria para elas, né? Porque quando votamos, estamos escolhendo os nossos representantes, estamos escolhendo aqueles que têm o poder de mudar as nossas vidas para melhor, né? E Então, eles só fazem isso com políticas públicas, eles só fazem isso quando cobramos, quando participamos ativamente da política, e participar ativamente da política é também participar dos conselhos de direitos, é também participar das sessões nas câmaras locais, nas assembleias, seja na Assembleia Legislativa, seja lá na Câmara de Deputados, ou participar lá das audiências públicas no Senado, porque é assim que dizemos o que queremos, o que precisamos e o que defendemos também enquanto população, né? E se a gente percebe essa alteração no comportamento dos eleitores que não aceitam mais uma camiseta ou uma cesta básica ou um vale gás, né, para compra desses votos, e vota em pessoas, né, as pessoas passam a votar em pessoas que elas acreditam que realmente vão propor políticas públicas, legislações, trazer benefícios, emendas parlamentares, por exemplo, para as regiões, para combater enchentes, para combater a fome, para levar a saúde, educação para essa população. Quando esses eleitores mudam o seu posicionamento, passam a agir de maneira diferente, a gente consegue, então, com o nosso voto, né, mudar todo o nosso entorno, e aí funciona como um efeito borboleta, nessa perspectiva de que é o nosso voto que ajuda a mudar todo o contexto de uma região e de uma nação. Então, faço votos que agora, no segundo turno, o sentimento dos eleitores seja esse, né, de que eu mudo aqui a minha rua, o meu bairro, eu mudo tudo também. E quando vamos às urnas, que a gente consiga ir com esse pensamento de que é para mim, mas é para todos e todas, para toda a comunidade. Agora, essa coisa da gente ter eleito muitas mulheres
também mostra o quanto a sociedade brasileira avançou, né, no seu pensamento, mudou, tem valorizado o feminino aí, e a comunidade LGBT também. Eu já não ouvi mais como ouvia antes, não voto em mulher, não confio na mulher para dirigir nada, a não ser pilotar o fogão. Isso, gente, é algo fantástico, né? Queria que o Douglas falasse um pouquinho a respeito desse novo voto em que elegemos muitas pessoas trans, muitas pessoas negras, não tanto quanto poderia ainda, né? Mas que a gente já consegue colocar nas câmaras, lá nas assembleias legislativas, pessoas distintas e com toda a diversidade que o povo brasileiro tem, né? É importante, né? É importante a gente notar que a política, ela não pode ser só assim por se dizer, de engravatados, né? No que eu quero dizer assim, engravatados são pessoas que já estão, que fazem carreira, né, da política. A gente nota que, assim, uma boa parte das minorias, assim por se dizer, que estão entrando, né, na política, né, brasileira, elas vêm de todos os tipos de passados, né? De todo tipo de história. Então, nós temos por exemplo, a Erika Hilton que entrou, né, aqui foi pelo estado de São Paulo, né, que eu vi que ela veio aqui a gente está aqui em Santos, né, aqui na Baixada, eu vi que ela veio em algumas manifestações aqui. Tem também a outra candidata, né, do PDT, se eu não me engano, que me falha a memória agora o nome dela, mas que ela entrou também. E isso é importante, né, a gente notar que as vozes estão sendo reconhecidas, né? Que o povo também tem a possibilidade de entrar, né? E fazer a diferença para suas comunidades, né? Não só como gênero, né? Não só como a etnia, mas também de locais, né? De locações assim diferenciadas, né? Não só de neto de político que entra, mas acho que acho que uma boa parte das pessoas que estão entrando na política não são só a parte diversificada, né, do povo, mas também são pessoas que têm a possibilidade e a capacidade de se conectar diretamente com o povo. Né? De ouvir ali o que, que as pessoas da comunidade estão falando para trazer para que você fala? Pra debate, né? Pra trazer pra debate com quem faz a diferença, né? Quer dizer, com quem faz muita diferença, né? Porque quem faz diferença todo mundo faz, né? Mesmo que de grãozinho em grãozinho, todo mundo pode fazer uma diferença. E acho que é mais isso mesmo. Acho que é bem interessante a gente notar essa diferença, né? O próprio. Eu tava dando uma lida que por mais que polarizado que tava, eu tava vendo uma entrevista, se não me engano, do Guilherme Boulos, e ele tava falando que essa é a maior bancada de deputados que o pessoal consegue colocar. Por mais que estivesse assim, né, aquela imagem assim de o pessoal fala assim, não, o comunismo, né, o fantasma do comunismo vai entrar e vai dominar o Brasil e tal, mas você vê que as pessoas também estão interessadas em debater Comunismo. não necessariamente o comunismo, mas assim, debater com pessoas que são sérias em relação a mudanças para o povo, né? Pessoas que pelo menos têm o diálogo com a população e que conseguem enxergar, né, de igual para igual e conseguir debater com quem geralmente não consegue olhar para baixo, né? Entre aspas, ali naquela pirâmide social. E acho que é isso, né? Acho que eu tô com uma esperança muito grande, tá? Pro final aí
de outubro, né, pra gente chegar nessa segundo turno, porque a gente vai ver, não, a gente já viu algumas pessoas que entraram, mas a gente vai definitivamente ver como é que a gente vai fazer como é que vão ser esses próximos anos aí no Brasil. Esperamos que sejam anos de esperança e de mudança, em Uhum, que os anseios da população e as suas necessidades básicas, seus direitos humanos sejam preservados, né? sim, Eu fiquei imensamente feliz com o resultado da eleição de tantas mulheres, mulheres do MST, sim. mulheres das ditas minorias, né? Uhum. Que pelo Brasil inteiro foram eleitas, A foram Guajajara entrou, né? ouvidas, A Guajajara entrou. entrou. Eu já há alguns anos voto em mulheres que estejam alinhadas com meus princípios e meus valores. Uhum. Então, a minha escolha, na medida do possível, é sempre fazer um voto feminino, né? E sobre o PSOL, é importante a gente destacar que é um dos partidos, não é o único, né? O Sim. PCdoB e o próprio PT, outros também, mas assim, os que eu me lembro agora de pronto, que tem incentivado candidaturas coletivas, né? Ah, E, sim. portanto, plurais. Isso também traz algo novo, algo diferente para a gente. E o mandato coletivo, ele dá a oportunidade de termos ainda mais representantes diversos, né, nesses espaços de poder. E isso é uma coisa muito linda e é o comunismo no termo correto da palavra, de ser comum, não aquele de comer criancinha, porque isso, minha gente, é a fake news mais antiga que eu conheço em relação ao comunismo, né? O comunismo não prega pegar um quarto da sua casa, nem tirar uma televisão que você tenha, não é nada disso. É pensar o bem comum para todos, todas e todos. Carol, queria que você falasse um pouco, mas agora não, fica com a pergunta, tá? Porque a gente vai para o intervalo. Acabei de ver aqui que só falta um minuto para o intervalo, mas eu queria na volta, então, Carol, que você avaliasse o que você pensa que vem por aí nesses últimos dias antes do segundo turno. A gente volta já já. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. Zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors. Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Imperium Móveis é sinônimo de tendência, requinte e qualidade. Aqui você encontra produtos diferenciados, tornando o seu lar muito mais atraente e aconchegante. São centenas de itens para você decorar, mobiliar e repaginar a sua casa, disponibilizando diversos produtos à pronta entrega, além de oferecer ideias inovadoras e práticas exclusivas em móveis planejados. Imperium Móveis, trazendo beleza, praticidade e elegância para o seu lar. Conheça também nossa unidade em Praia Grande.
Olá, tudo bem? Meu nome é Ive Fávero, faço parte da bancada de um programa espetacular. Sim, é o Trabalhador em Pauta. Esse programa visa falar com você, trabalhador, trabalhadora, sobre segurança do trabalho, direitos trabalhistas, direitos previdenciários e também sobre a saúde mental e emocional. Estamos todas as quintas-feiras aqui na PAMP, a partir das 18 horas. Então não perca, toda quinta, na PAMP, Trabalhador em Pauta. Voltamos. A Carol já vai responder o que ela pensa que vão ser as cenas dos próximos capítulos aí para os nossos próximos dias. Mas antes eu quero te convidar a curtir, comentar e compartilhar aqui a nossa live, a nossa conversa de hoje. Outra coisa, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, porque você vai receber sempre a notificação de que a gente está ao vivo. Agora sim, finalmente, vamos voltar com a Carol e a avaliação dela para o próximo período. A minha avaliação para o próximo período vão haver muitos ataques, né? Da direita para a esquerda. Talvez da esquerda para a direita, mas eu não acredito muito, porque o que as pessoas precisam ouvir são propostas, né? Mas, infelizmente, os ataques eles já começaram, né? Até nas redes sociais, aí, nos canais que as pessoas têm mais acesso no dia a dia, ainda que eles não tenham programas gravados, já estão correndo algumas fake news, né? Já estão correndo algumas inverdades aí, tanto de um lado como do outro, né? Mas cabe ao eleitor pensante, né? Pensar o que ele quer para ele daqui a 4 anos, né? Se ele entende que está bom hoje, o que vem se passando, né? Em relação até à nossa economia, de como a nossa vida mudou, ele vai continuar votando no presidente atual. Se ele entende que tem que haver uma mudança que possa, que já foi realizada há alguns anos atrás, e ela possa reverter essa situação, ele vai votar no nosso segundo candidato, né? Se a gente for analisar historicamente, né, após a Constituição de 88, é que os direitos e garantias realmente eles foram respeitados, né? Porque se você for ver a questão da educação, né, até na questão do voto mesmo, né, por 100 anos, os iletrados, né, chamados de iletrados, que são os analfabetos, não poderiam votar, né? E isso começou, essa movimentação, para que eles tivessem esse direito, de 81 a 85, se não me engano, né? Que foi aonde começou essa discussão, que foi até o Senado, né? E na Constituição de 88 é que veio a possibilidade do voto ser facultativo dessas pessoas, mas que também levou essas pessoas a virem estudar, né? Para obterem realmente o direito de votar de uma forma consciente. E se a gente for olhar mais a fundo ainda, né, desses 100 anos, né, as pessoas que não votavam eram pretas. Então, olha que absurdo. De 88 para cá, é que houve o direito, porque essas pessoas elas vinham de uma situação que saíram pós-escravidão, né? Diante da libertação, elas não tinham economicamente dinheiro, elas não tinham a percepção de poder estudar, elas não tinham também a percepção de saber que estudando elas poderiam garantir direitos, e além das obrigações. E principalmente um desses direitos seria o voto, né? E isso é uma parte da história que deveria ser relatada, né? De uma forma mais abrangente, até para que as pessoas tivessem essa consciência de como essa briga é real, né? Essa busca do reconhecimento não é de hoje, não é de agora, né? Principalmente quando você exerce a sua democracia de ir votar,
né? Quando você está exercendo esse seu direito de votar, é a sua escolha que você está fazendo ali. Então, nos dias atuais, né, no momento atual que estamos vivendo, né, é interessante que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação e ponham a consciência, né, a questão da importância do seu voto, né? Que ele não é só aquele momento ou simplesmente aquela campanha de 45 dias, né? É a sua extensão de 4 anos e, se você entender que deve, a prorrogação de mais 4 anos do candidato que seja escolhido, né? Para te representar. E ver os seus ganhos e as suas percas também com ele, né? E saber, no momento certo, exigir, né? Ele está ali como um servidor de todos e para todos. Né? Pois é, e aí tem uma perguntinha que eu gosto de fazer quando a pessoa me diz, vou votar em fulano ou vou votar em fulano. Eu sempre pergunto, por que você vai votar nesta pessoa? Porque não basta ela ir à urna e depositar o seu voto. Esse voto tem que ser depositado por uma razão explícita e que não vale ser porque o meu marido disse que, ou porque a minha esposa falou que, ou o meu patrão me pagaria R$ 200 se eu não votasse no ciclano. Enfim, eu gosto de saber o porquê a pessoa faz aquela escolha, porque é essa escolha que determina o futuro de uma nação inteira, né? De um país inteiro. Então, quando eu faço essa escolha, ainda que eu não concorde com a escolha que a Carol faz, ou que o Douglas, ou que você que está aí nos acompanhando faça, mas você faz essa escolha com razão, né? Tá tudo certo, ainda que eu não concorde. Mas não dá para a gente votar em alguém, fazer uma escolha, sem a gente, pelo menos, saber o motivo disso. E você, Douglas? Você também pergunta para a galera? Olha, eu acho que o assunto política é muito estranho, né? Porque, assim, é uma das coisas que todo mundo gosta de falar, nem todo mundo consegue falar. E, e ela tem a possibilidade como é que se fala? De afastar as pessoas. Então, assim, eu acho que eu não sou tão direto, né? Você me perguntou se eu chego direto e pergunto para as pessoas. Eu não sou tão direto, porque eu vou só jogando aquele. Sabe jogando alpiste ali, comidinha pra pombo? É tipo isso, assim, Você eu vai vou jogando. jogando verdinho. Eu vou fazendo assim, ó. E sobre tal coisa aqui, ó. Pô, você não acha estranho o cara pedir que todo mundo bata palma e clame por ele ser imbrochável? Então, né? Aí, tipo, sabe, eu vou jogando ali um negocinho ali, vendo o que a pessoa comenta, pra ter uma noção de como é que eu vou dialogar com a pessoa. Porque a questão de conversar a política não é tentar converter a pessoa, mas é entender, né, qual o motivo dela, né? Qual o motivo dela pensar o que pensa. É que assim, eu não posso. Em uma conversa de, sei lá, de 30 segundos, eu não vou conseguir ter uma análise psicológica e sobre todos os traumas que ela teve no passado para ela agora votar em um ou no outro, né? Mas eu acho que pelo menos assim, você tendo noção de que conversar com as pessoas. E assim, não é pra tentar converter, mas é para você entender o motivo dela e tipo, e ir conversando o porquê
por que não é tão interessante o que ela tá pensando, né? Você fazer, que nem você tá fazendo agora com a gente, Ivi. Você tá jogando não só perguntas assim pra gente responder no podcast, mas pra gente também refletir sobre a situação, né? A gente não só falar com opinião, mas também com o que a gente vivencia, né? Com que a gente tem noção, né? No geral. E assim, o que a Carol falou é muito importante, né? Antes eu tava falando que eu tava sendo muito. Eu tava com muita esperança e tal, mas a gente realmente tem que tomar cuidado, né? Com como é que a gente vai abordar as pessoas com a fala, né, de política. A gente nunca sabe com quem a gente tá falando, né, do outro lado. Né? Principalmente se tá falando com uma pessoa online que nunca viu. A pessoa pode ser uma maluca de não sei aonde, fazer um monte de coisa, então é sempre importante a gente ter uma abordagem, né, que não seja, pelo menos assim, o meu ver, né, que não seja dando um socão na cara, um chute na porta, né, e mais, tipo, compreender ali a pessoa e se a pessoa não quiser ter diálogo, porque tem muitos assim, né, tem muitos que só bate de frente e é eu isso, eu aquilo, e não consegue. Parece que não consegue ver a realidade, né? Parece que não consegue. Como se fala? Coloca o seu achismo e a sua emoção na frente do que é real, do que é racional, do que é palpável e visível, né? Aí são as pessoas emocionadas. São as pessoas emocionadas. E aí Mas tem a gente vê, né, no nosso dia a dia, não necessariamente quando a gente fala de política, mas em diferentes situações, em diferentes circunstâncias, as pessoas emocionadas tendem a nem ouvir, elas só querem falar porque elas acreditam que a verdade delas é a verdade absoluta e a sua verdade não deve ser considerada, né? Uhum. Agora, talvez não, com certeza, né, Douglas? O melhor caminho é mesmo a gente ouvir e provocar reflexão, mas sem provocar agressão. Quando a gente conversa com a pessoa e faz uma pergunta, seja direta ou seja, assim, em doses homeopáticas, como você faz, né? Mas que a gente leva a pessoa a pensar. E aí não importa se você concorda ou não com ela, mas que você está ajudando nessa reconstrução de um pensamento, isso ajuda a todo mundo, porque essa coisa do emocionado, do ir para cima, do imponderável, todo mundo perde também. Sim. Né? E aí, na outra eleição, não agora nesse pleito, uma pessoa votou em um determinado candidato porque havia brigado com a mãe e disse que votaria naquele fulano porque a mãe votaria no outro fulano. Então, veja, é o imponderável também, né? É o emocionado, é o infantil. Tô e de a gente mal. espera que as pessoas... tô de mal. E a gente espera que as pessoas, ao fazerem as suas escolhas, pensem com a razão, ajam com a razão e não só baseados nas nossas emoções, porque às vezes, e muitas vezes, elas nos pregam muitas peças, né, Carol? Opa! E como, né? E sempre, né? E sempre, né? Quando a gente sai às compras porque ficou bravo ou porque brigou com alguém, já pensou? Pode não, minha gente, pode Olha, não. vou estar emocionada por conta disso. Olhou para mim, estou revoltada. Não fez o meu todinho do jeito que eu gosto. Vou votar no outro candidato. Se joga, entendeu? Na emoção. Eu queria pão na chapa. Não. Pão francês, né? Média com margarina gelada. Queria na chapa. Tem que ficar 5 minutos. Senão, vou votar em outro. É isso. Então.
Aí não dá, né, gente? Não E dá. e o pior é que a gente tem muitas infantilidades como essa, não assim exagerada como estamos falando, espero, né? Ah, eu não Mas, duvido. mas a gente, infelizmente, tem exemplos assim, né? É. Dessas coisas, enfim. Então, minha gente, faltam uns minutinhos para a gente terminar o nosso programa de hoje, mas eu gostaria que a gente falasse aqui do resultado dos nossos candidatos aqui da região. Eu sei que falta pouquinho tempo para a gente terminar, mas vale a pena a gente falar sobre os eleitos e eleitas aqui da Baixada, porque afinal de contas, eles têm várias tarefas e tarefas importantes aqui para nós, né? Sim. Sim, Quem quer começar? Carol? Douglas? pode ser. Então, Então, bora. o número de mulheres foi significante, né? Dentro do parâmetro aí de homens que se candidataram aqui. Então, as mulheres eleitas estão nos representando, né? Eu cito até uma não eleita, mas que ela teve uma expressividade boa de votos, que foi a Audrey. Eu acompanhei a caminhada dela e ela não fez dobradinha com ninguém, sozinha ela movimentou quase 50 mil votos, entendeu? Então, assim, é uma mulher aguerrida que acredito que numa próxima poderá, acredito até em ter êxito, né, no objetivo dela, como deputada. E as deputadas eleitas, tanto federais como estaduais, né, que foram eleitas aqui pela Baixada, eu acredito, falaram muito, né, nessa situação, não só nas nossas cidades aqui, mas como o Vale do Ribeira, e é extremamente importante e por muito tempo foi esquecido, né? Só eram lembrados realmente quando haviam alguma pauta no jornal para estar falando ou por alguma catástrofe que teria acontecido naquela região. Mas, assim, os eleitos hoje colocaram principalmente como pauta aquela região, e eu achei extremamente importante. Espero que realmente se cumpra o que estão se colocando a fazer, porque eles não apresentaram propostas, nem promessas, mas estão aí abertos a ouvir, né? Sabem dos problemas que têm que ser compostos aí, né? E serem solidificados além de resolvidos, né? Espero que dentro desses 4 anos, boa parte, né, do que foi ouvido e do que foi falado, né, realmente se cumpra. E que a nossa população faça o seu papel, né? Que é Sim, de fiscalizar, de cobrar, de mandar e-mail, telefonar, mandar WhatsApp, sinal de fumaça, ir lá. eles não têm realmente essa nova ética aí que está havendo de ter o votante ter o acesso direto a eles, né? Seja pelas redes sociais, seja pelo WhatsApp ou qualquer outro meio, né? Eles atuem realmente como ouvinte, como fizeram no primeiro mandato os reeleitos, né? E os novatos, né, que sigam esse exemplo, né? Exatamente. E você, Douglas, sua avaliação sobre esse novo cenário? Eu dei uma acompanhada assim de leve, né? Eu vi que foram, pelo menos aqui da Baixada, assim, mais próximos, foram acho que 9, né? Tanto deputados federais quanto deputados estaduais. A Carol falou da Audrey Cleis, eu lembrei que a Rosana Vale e a Solange Freitas, né, entraram como deputada federal e como deputada estadual, né, respectivamente. E caramba, ó como é importante, né? A gente ter uma conexão com a comunicação, né? As 3 foram jornalistas da cidade. Sim, E tem sim. uma expressa número, né, de votos. A Rosana Vale foi, se eu não me engano, acho que foram mais de 200 mil votos, né, nela. Ela Foi. dobrou o número de votos que ela teve na primeira candidatura. Ó, Né? pra você ver. Literalmente. E eu acho que é bom a gente ter pessoas assim da proximidade, porque a gente consegue muito mais
facilmente, né, entrar em contato com as pessoas, porque, querendo ou não, quando você mora ali no mesmo local que a pessoa, você pode ver até, sei lá, se a pessoa ainda morar, né, na cidade, você encontra a pessoa indo comprar pão, né? Então, às vezes, é até mais fácil vou usar um termo assim mais informal, né, de peitar a pessoa no quesito de conversa, né, de debate, mas eu achava que podia entrar mais gente, hein? Pô, Santos é uma cidade grande, a Baixada Santista tem espaço pra caramba, né? E nove pessoas numa quantidade, né? A gente sabe que quantidade de deputados estaduais e federais é gigantesca, né? E só 9 pessoas para uma região, né? Metropolitana como Santos, né? E importante para o Brasil. Eu queria que entrasse pelo menos mais um tequinho ali, mais um pouquinho. Vai Mas, que na próxima eleição, né? quem sabe, né? Estamos a 2022, temos mais 4 aninhos, eu sou péssimo Aham, de contas, 2026. É isso sim. mesmo? Acertei? É. E, Douglas, você está certíssimo, né? A gente vive numa região super importante, não só para o estado, mas para o país inteiro. A gente tem o maior porto da América Latina, né? E a cidade do Guarujá, por exemplo, não elegeu nenhum. Algumas outras cidades nem tiveram candidatos, mas né, se a gente for considerar a nossa região, como só 9 e 9 divididos, né? Porque não são 9 por cargo, não. Sim. São 4 federais e E 5 nas estaduais, né? Ok, a gente tem outras pessoas que também olham para a Baixada, a exemplo da Alessi Brandão, que foi reeleita como deputada estadual e ela tem desenvolve um trabalho aqui na região, já mandou várias emendas parlamentares para várias secretarias aqui, especialmente de Santos e Guarujá. Mas é pouco, né? É muito pouco para uma região do porte dessa região em que a gente vive. Então, precisávamos mesmo de mais representantes que pudessem olhar para nós com mais atenção e legislar a nosso favor e mandar as emendas parlamentares que nossa região tanto precisa para o desenvolvimento humano, para a questão do transporte público, para a questão do saneamento básico e para tantas outras questões que a gente tem muitos problemas. E aí eu destaco a questão da habitação, que é bem difícil ainda na nossa região, né? Vou passar para a Carol fazer a sua despedida, suas palavrinhas finais, e aí depois o Douglas faça o mesmo, por favor. Carol. Então, gente, boa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa quarta-feira. Quarta-feira que vem estou aí de novo. Vamos falar, politizar, polemizar. Agradeço nossos amigos espectadores por ficarem aqui conosco essa 1 hora de conversa, de bate-papo. E estejam conosco na próxima quarta-feira. Douglas? Bom, agradecer a oportunidade de ter um espacinho aqui para conversar, né, para dialogar com pessoas que, como é que se fala, que botam o coração, né, na mesa para falar e se entregam, né? Não só vocês duas, né, mas também agradecer ao Paulo, né, que o cara sempre tá aqui, mas hoje não pôde estar, né, a Andréia também, que é a nossa colega aqui do Politizando, e assim, eu tenho esperanças de que a gente vai ver mudanças. Eu creio que por mais que tenha muita polarização aí no mundo da política, tem muita gente engajada entrando e engajada a fazer alterações importantes no Brasil. Qualquer coisa, estamos aqui. A live é quarta-feira, toda quarta, né? Então, se você puder curtir, compartilhar, comentar, deixar a inscrição no canal vai ajudar bastante. E é isso, gente.
Volta lá pra Ive. Isso. É isso aí. Nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença, você que está aí em casa nos acompanhando, em casa, no trânsito, ou que está vendo o gravado, que, como o Douglas disse, fica disponível nos nossos canais, tanto do YouTube quanto do Facebook. Amanhã estará disponível no Spotify. Você pode aproveitar, deixar seus comentários, sugerir próximas pautas. A gente está falando aqui de política eleitoral nesse período, mas a gente pode falar de política em suas diferentes formas e polemizar diferentes assuntos. Então, pode sugerir aqui para a gente que a gente vai adorar. Outra coisa, minha gente, hoje, daqui a pouco, tem programa ao vivo do Quinho Fonte, é o Grit, que faz 1 aninho. E nos próximos dias a Pump faz aniversário também, minha gente. Vamos aí nos preparar, que vai ter surpresa, vai ter coisa boa aparecendo aqui na Pump. Amanhã eu volto no Trabalhador em Pauta, às 18 horas, falando sobre muitas coisas. Trabalho remoto é uma boa ou não é? Você sabia que você pode ter um dinheirinho sobrando aí na sua conta? Pois é, você pode sim. Então fique ligado que amanhã a gente também tem convidada especial no programa e a gente vai falar sobre essas duas pautas e muitas mais. Grande beijo e até amanhã.